Candidato fala demais. Quem sabe tu cala essa boquinha? Tu já falou mais do que devia numa entrevista de emprego? Entrevistei um candidato que tem toda a expertise que a gente procura, mas ele fala demais. Às vezes ele nem deixa eu terminar de fazer a pergunta e ele já vai lá responder na direção errada. Devo considerar contratar ele ou não? Essa enquete teve 10 mil dev respondendo. E aí, tu contrataria ou não contrataria essa pessoa? Tu já foi essa pessoa? É que, Lucas, eu não consigo me controlar, eu começo a falar, eu fico nervoso, eu falo igual um dev que não entregou nada no dia e chegou atrasado na daily. Com 6 mil votos, if this bothers you, just pass on him. Ou seja, se isso tá te incomodando, simplesmente passe adiante, não contrate. 41% votaram, dude, he has the expertise you are looking for, just hire him. Chances é que esse dev bailou. Vamos ver as respostas. Um cara que trabalha na VMware falou o seguinte, ó, se esse for um caso extremo, a quantidade de tempo que ele desperdiçará com outras pessoas durante reuniões ou tomadas de decisão simplesmente se multiplicará. Avalie se ele pode receber feedback e corrigi-lo. Se não, obrigado, próximo. Alguém da Amazon falou o seguinte, eu recomendaria encontrar uma maneira de compartilhar esse feedback com o candidato, deve ser uma solução fácil para entrevistas futuras. E eu perguntei no Twitter, tu já falou mais que devia em uma entrevista? E eu não digo só o seguinte, falar, sei lá, por ser sincero, falar o que não devia, mas simplesmente não conseguir calar a boca. Eu já sofri pelo falar que não devia. Me perguntaram numa entrevista o que eu achava dos princípios e da missão da empresa. E eu falei assim, ó, cara, princípios que estão listados no site sempre são bonitos, né? Todas as empresas que eu tô aplicando têm os mesmos princípios. Tu acredita que eu falei isso na entrevista? Felizmente eu recebi a oferta da Disney, mas foi na mesma época que eu tava procurando emprego. O grande Osvaldo falou aqui, ó, o Osvaldo que acompanha a gente no canal e veio pra Amsterdã e me visitou, mandou uma DM e a gente tomou um chopp junto. Ele falou que perguntaram o que eu achava do meu chefe anterior e eu respondi. O Adriano falou uma coisa aqui muito certa, ó, algo que eu aprendi com os europeus em geral. Só responde o que perguntam, diretamente ou com sim ou não. Se eles quiserem saber mais, eles irão pedir mais. Isso vale também quando estiver aplicando por um visto. Alexson mandou um depoimento aqui, ó. Uma vez fiz uma entrevista para uma empresa da área de software para dentistas, aqui em Montreal. Chegou o RH na terceira etapa para falar do salário e eu disse, quero X. Chutei alto. Ela falou, mas você nem é sênior. Eles consideravam sênior quem tinha conhecimento técnico no software de dentista. Depois disso eu falei, ok, obrigado então. Não quero mais participar desse processo seletivo. Eu já tenho um trabalho que sou sênior e que ganho bem. Fechei a conversa ali. Quando me peguei numa posição de dizer não para recrutadora e desligar o telefone, pensei, eita, minha segurança melhorou. Passou 2 dias e ela ligou novamente dizendo, olha, os gestores querem falar contigo novamente. Eles aceitaram o salário. Aí eu tava lendo aqui esse depoimento achando que era algo triste, cara. Tu me veio com uma história feliz. O Jean falou aqui, ó, já aconteceu o contrário. Estava num teste de live code, recebi um desafio e achei bem tranquilo. Resolvi sem muitos questionamentos e com tudo funcionando. O feedback foi que eu falei pouco e parecia que eu não era tão bom trabalhando em equipe. É verdade, cara. Se tu tiver resolvendo um algoritmo, alguma coisa, e alguém tiver na chamada, é importante tu fazer as perguntas. Primeiro, assim, fala em voz alta o que tu tá pensando, isso já ajuda bastante, dá uma impressão que tu não tá copiando do ChatGPT numa outra janela. E também dá aquela sensação pra quem tá te entrevistando de que tu vai atrás dos requisitos, né? Que tu tenta tirar dúvidas antes de escrever o teu código. Então fica um feedback bem interessante aí pra quem tá nesse processo de entrevista que inclui live code. O Anderson falou aqui, ó, em uma entrevista consegui manter o controle da conversa durante todo o processo. No entanto, devido a uma pergunta besta, percebi que fui eliminado. Se eu tivesse permanecido em silêncio por apenas um segundo, tinha certeza de que teria continuado no processo. Alguém da Sana respondeu o seguinte, contratei alguém assim, mas primeiro dei o feedback a ele e também disse que era importante trabalharmos juntos assim que ele começasse. Ele ficou muito grato pelo feedback, funcionou muito bem no final, uma das minhas melhores pessoas. The right answer. E eu não sei como, cara, olha só quantas pessoas votaram pra passar esse cara adiante e não contratar, mesmo o cara tendo a expertise técnica que a empresa estava buscando, só porque ele falou muito numa entrevista. Provavelmente essa pessoa ficou nervosa, não quer dizer que ela ficou nervosa com o desafio técnico, mas ficou nervosa com o processo da entrevista, tá ligado? Talvez tu não seja um bom entrevistador, tu já parou pra pensar nisso, cara? Pode não ser um bom entrevistador. Eu tava comentando com meus amigos sobre processo de entrevista, e eles falaram, é verdade, em grandes empresas muitas vezes é sorte de pegar a pessoa certa te entrevistando. Então, é meio aleatório, entendeu? Tu pode dar sorte, pode dar azar. Provavelmente esse cara que tava entrevistando com essa pessoa aqui, deu azar. Então é importante quando tu não falar mais do que devia na entrevista é chegar apresentável, né?
né? E se tu olha assim, nossa, mas eu curto as camisetas que o Lucas usa pra gravar os vídeos, ele tá sempre de preto, né? Mas aquele preto que nunca desbota. Deixa eu compartilhar uma coisa contigo. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Insider. E assim como nós, a Insider também gosta de tecnologia. E é com essa tecnologia que eles criaram essa Tech T-shirt. Ela possui regulação de temperatura corporal e também melhora aquela sensação de abafamento, tá ligado? Mas o que eu mais gosto dela é que ela não desbota. Eu uso só uma camiseta quando eu tô gravando o vídeo aqui, uma camiseta preta, então esse preto não pode desbotar. Outra coisa, eu não posso correr o risco de ir pro meu roupeiro pegar a camiseta preta que eu tenho, as 200 delas, botar no corpo, vir aqui gravar e ver que tá amassada, né? Então, outro atributo aqui da nossa classe Tech T-shirt é que não precisa passar. Tu só bota no corpo e ela vai com calor mesmo, ficando lisinha. E tu pode usar o cupom MONTANO12 para ganhar 12% de desconto lá no site deles. E eles não têm só, claro, a Tech T-shirt, eles têm uns casacos massa lá também. Moletom, boné, camiseta, shorts, meias. As meias deles também são confortáveis. Então é isso, tu quer chegar apresentável na tua entrevista com uma Tech T-shirt? Usa o meu cupom MONTANO12 e acessa lá o insiderstore.com.br. Agora, o que mais vocês andam falando que não deviam? Eu concordo, ó. He's nervous, give him a break. Man. E alguém comentou, né? Não descarta ele está animado e provavelmente impulsivo. Isso pode ser um sinal de um distúrbio de saúde mental como o TDAH. Não é a personalidade dele e ele não faz isso de propósito. Se você recusar, você estará efetivamente praticando discriminação inconsciente. E agora você terá consciência de que você sabe disso. Alguém da Vanguard falou, TDAH não é uma desculpa para agir como quiser. E esse aqui é um... Quero dizer, nem você nem ele podem saber se ele tem ou não TDAH ou outro transtorno sem que isso seja explicitamente informado. Ele poderia facilmente ser uma pessoa egoísta e nesse caso não seria discriminação. Agora, a red flag desse candidato não é o fato dele falar muito, mas sim isso aqui que o autor do post falou. Ó. Às vezes até ele não espera eu terminar a pergunta e vai na direção errada. Então eu concordo aqui com Chicken. Esse é um problema real e definitivamente deve ser considerado uma bandeira vermelha. Porque não é só o fato dele falar muito, né? Isso, ok. É o problema de interromper uma pergunta. Vamos lá, alguém do DocuSign falou o seguinte: se o candidato tiver experiência, cabe a você ver do que ele está falando. Se tu precisa vir aqui no blind pra perguntar, tu não é um tomador de decisão qualificado. Outra pessoa falou, ó, parece TDAH, algumas das melhores contratações que existem. É muita gente falando de TDAH. E aquele esquema de, tipo, ter sorte, encontrar um bom entrevistador é mais ou menos isso aqui, ó. Já fui prolixo com recruiters que só queria terminar o questionário dela. E já fui sucinto com recruiters que esperam você fazer um monólogo. Conclui uma loteria se não sondar isso logo no início. Sobre coisas que vocês podem estar falando demais aí na entrevista, isso aqui é importante, ó. O Rafael gastou 5 minutos reclamando da empresa anterior. Fui moleque, mas foi contratado. Cara, de novo, vocês aqui compartilhando história positiva. Uma vez disse numa entrevista que não gosta de trabalhar aqui em projetos que ficam meses e meses em desenvolvimento e nunca vai pra produção. A entrevistadora na hora mudou o semblante, porque provavelmente iria pra projetos assim. O Daniel tava numa entrevista de estágio dos sonhos, aí a moça solta e o que você pretende pro seu futuro profissional? E ele respondeu, eu pretendo terminar a faculdade, seguir no meio acadêmico, fazer pós em docência superior e mestrado e dar aula. Eu pretendo fazer esse estágio obrigatório pra terminar a minha faculdade e pedir demissão. Pô, Daniel, errou. Falou demais. Nossa, olha só isso aqui do Aaron, ó. Já falei que tinha TDAH no final da entrevista, e aí falaram que eu quase passei, mas que por ter dito aquilo, eu iria ser entrevistado de novo pelo chefe do RH. Aí eu reprovei. Tipo falar isso pro entrevistador, cargos que são desperdício de dinheiro na sua empresa. Agile Master, QA e Product Manager. Uma vez já falei que fiz um app que mandava gemidão do Zap por ligação feito com React Native. Fui contratado. Tu manja de travar Zap? Vem com a gente que tu vai mandar spam pra todo mundo na nossa empresa. O Wellington mandou, me empolguei achando que o avaliador era meu amigo e soltei a seguinte frase. Eu posso usar o ChatGPT pra resolver isso aqui. Resultado, fiquei um bom tempo escutando alguns motivos do porquê eu não deveria usar o ChatGPT no meu dia a dia e no fim não passei adiante. The Postman, falei que o planejamento apresentado pelo gestor de tecnologia não fazia sentido. Isso aqui é falar demais. Por que você gostaria de trabalhar aqui? Preciso começar de algum lugar, né?
Fernando, essa aí não é muito boa. A Polly mandou, ó, sim, aconteceu recente. Era uma vaga de estágio tech e a recrutadora me falou do seu time, que era de negócio e tinha algumas coisas em tech, mas não era desenvolvimento de software. Perguntou se eu tinha interesse e eu falei que poderia contribuir, mas queria mesmo era codar. Resultado, não passei para a próxima etapa, depois refleti o que eu disse e fiquei bem arrependida. Seria a primeira vaga tech para a minha transição de carreira, e isso é em uma big tech que seria muito trabalhar, de certo seria muito bom trabalhar. Pô, isso aqui também, ó, isso aqui tem que cuidar, ó. Jonathan mandou o seguinte, pior que já, uma vez comecei a falar que eu não sou o tipo de pessoa que fico parado e sempre tô aprendendo algo, citei fotografia, edição de vídeo, e como tava num momento de mudança de carreira, o recrutador disse que eu tinha um perfil de não saber o que quero pra vida ainda. Aqui tá outro depoimento que pode servir pra ti, ó. Entrevista presencial pra Microsoft, era a primeira vez que eu fazia uma entrevista em inglês, foi incrível, respondi todas as perguntas, dei sugestões, não travei nada, falei pro entrevistador que eu estava orgulhoso, pois era a minha primeira entrevista em inglês. Desqualificado. O brasileiro tem essa mania, né, de pedir desculpa pelo inglês. Eu costumava fazer isso no início das entrevistas. E em todas as entrevistas que eu falei isso, eu fui desclassificado. Eu não sei se é porque o meu inglês era ruim, eu achava que era bom, e de tanto fazer entrevista eu melhorei, me babei todo aqui. Ou se aquilo mostrava, sei lá, que eu era inseguro, alguma coisa do tipo. O Lucas falou aqui, ó, sim, porque achei que ser sincero deveria ser uma qualidade valorizada em um ambiente profissional. Não cometo mais esse erro. Pô, o Léo também cometeu um erro aqui, ó. Ele meteu o pau no AngularJS, lá o primeirão, e depois de esmirilhar, o entrevistador disse que a maior parte dos apps que tinham na empresa era com AngularJS, mas eles haviam omitido isso. Geralmente acho que falo de menos. Lúcio aqui mandou o seguinte, ó. Falei que gostava mais de Flutter do que React Native. Observação, a vaga era para React Native. Ó, o metaleiro Calvo mandou. Sim, quem tem TDAH geralmente se complica. Entra em 12 assuntos, se enrola todo e acaba nem respondendo o que foi perguntado. Ao menos a entrevistadora sabe que eu já fiz tradução de jogo antigo e que tenho uma cachorrinha. Não, mas já deixei de contratar gente que falou demais. Todo mundo comentando para aparecer no vídeo. Tema do vídeo de hoje, entrevista em tecnologia. Na verdade, o tema do vídeo de hoje é... Mel mandou aqui, ó, sempre, quando falo sobre mim, tenho que treinar mais pra não fazer isso. É tipo quando chega na gringa e alguém pergunta, how are you? O cara sai falando da vida, que ninguém quer saber, tá ligado, no fundo. Quais são as minhas dicas pra ti? Mantém as conversas informais sobre a vida o mais curto possível. Tenta manter em uma frase, tá ligado? A pessoa que tá te entrevistando tem que guiar essa parte da entrevista. Mas se tu estiver fazendo uma entrevista técnica, primeiro, o mais importante do que falar é ouvir o que está sendo perguntado. É deixar a pessoa terminar de falar e, de preferência, fazer uma pergunta. Deixa o entrevistador falar de novo e aí tu vai pensando e dá a tua resposta. Tenta dar a resposta mais precisa possível, sem devanear muito, sem fazer o que eu faço aqui gravando os vídeos. Existe uma técnica, tá, que a gente treina quando a gente faz media training, quando a gente vai ser entrevistado por algum jornalista. Eu já fiz media training, na época eu tava cofundando startup, a gente fazia media training, né? E aí uma das coisas que me ensinaram lá é o silêncio constrangedor, que é proposital. Muitas vezes, tanto jornalista, investidor, entrevistador, vai deixar um silêncio que é proposital, porque é natural da gente querer quebrar o silêncio, e quando tu quebra o silêncio, tu improvisa, e não se improvisa em entrevista. Eu já falei aqui antes pra vocês, principalmente se for uma língua que não é a nativa de vocês, se for em inglês, tu tem que anotar, escrever até mesmo a tua história passada, o que tu fez na antiga empresa, quais foram os desafios, quais são as coisas que tu te orgulha? O que tu gosta de estudar? Todo esse tipo de perguntas tu tem que ter na ponta da língua, tu não pode improvisar, tu não pode pensar na hora. E o silêncio constrangedor é o que faz tu falar sem pensar. Alguém da Intel comentou o seguinte, ele só quer provar que ele é um bom fit pra empresa. Ele falar demais é uma razão meio mesquinha, digamos assim, de não contratar. Tu não sabe o que tá passando do lado dele, né? Talvez ele esteja esperando por uma oportunidade de emprego há um bom tempo, tenha tido aí um chefe horrível no emprego atual, alguma coisa do tipo. Converse com ele sobre isso. Se ele tem as habilidades necessárias para o emprego, né, contrate ele. Tarde demais agora, mas acho que se eu estivesse nessa posição e isso acontecesse mais de 2 vezes,
Eu interromperia o candidato e diria algo como: desculpa interrompê-lo, mas tu não esperou eu terminar e como resultado está seguindo o caminho errado. Quero que você tenha mais sucesso aqui, então talvez você deva se concentrar em me deixar terminar antes de começar a responder. Eu acho que faltou, é um red flag também pro próprio entrevistador, em questão de, tipo assim, se esse cara que tá entrevistando quer assumir depois um papel de manager, de lead, não tem muitas habilidades de people, não tem muito people skills aqui. E ele fala, e veja como isso acontece, se eles ficarem irritados, né, se ele ficar irritado, provavelmente não é alguém com que você deseja trabalhar. Se melhorar, provavelmente estarão nervosos e treináveis. E aqui uma boa dica para quem tá entrevistando, né? Quem é o entrevistador. Muitas vezes isso cai no nosso colo, né? Alguém chega para nós e fala, olha, tu como sênior, tu tem a responsabilidade de entrevistar novos candidatos. Isso bota uma pressão também no entrevistador. Então, é legal trazer dicas pra ti, né? Então aqui tem uma dica bem interessante, ó. Considere o que você faria se já os tivesse contratado e fizesse isso, né? No final das contas, vocês são apenas dois engenheiros conversando, dois desenvolvedores conversando. E essa dica é muito interessante, cara, é considerar a pessoa como se tu já tivesse contratado ela. Tu daria o feedback pra aquela pessoa, tu não simplesmente falaria assim, demite esse cara, que aí tu fala demais. Ou talvez tu faria, e por isso que tu nunca vai ser um bom líder. Eu diria que quando alguém te interrompe, podem ser duas coisas. Se ele está tentando parecer um sabe-tudo, desagradável, e continua interrompendo você apenas para que ele possa dizer suas palavras, eu diria pra passar adiante. Ninguém quer trabalhar com um espertinho que é um idiota. E eu falo pra vocês, né, tirando a hard skill, a soft skill que tu precisa são só duas, né? É comunicação e não ser um idiota. Agora, se o candidato está nervoso e estragou alguns sinais sociais porque estava nervoso, né? Mas tem uma grande personalidade e os conhecimentos necessários, então definitivamente contrate-o. Porque aí vai ser você o idiota por não contratar um ótimo candidato por causa de um tique nervoso. Cara, esse aqui merece o like. Gostei dessa resposta. Um engenheiro da Amazon falou o seguinte, ó. Como entrevistador, é sua função aprender o máximo que puder sobre o candidato e é a função do candidato mostrar suas habilidades. Você deve acalmá-los se estiverem entusiasmados e reorientar a conversa. Esse tipo de reclamação só mostra o quão incompetente você é como entrevistador. Pum. Like. Eu sinceramente não sei como a maioria votou aqui em passar adiante esse cara aqui e não contratar só porque ele falava demais. E olha, foram 10 mil votos, então é uma boa amostragem. E pela quantidade de respostas que eu tive no meu tweet, que foram 121 com 31 quotes, eu diria que a maioria de vocês está falando demais. Entrevista na IBM para suporte, perguntaram um defeito meu, é a resposta, odeio atender telefone. Acho que foi isso que porque não me chamaram, né? O senhor programmer falou aqui, ó, um dia eu disse ao entrevistador que ele tinha feito a pergunta errada. Ele ficou puto. E obviamente não passei na seleção. A Mila falou que cobrar horário de PJ era fraude trabalhista numa empresa que tava contratando como PJ. Não, Mila. Tem que jogar o jogo, tem que jogar o jogo.